Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Antes de nós mencionarmos um versículo bíblico e trazer alguma coisa para a nossa vida através dele, eu quero lembrar que eu preciso da sua ajuda, fazendo parte desse nosso canal, se inscrevendo, curtindo, passando para outras pessoas, fazendo com que esse canal cresça, para nós deixarmos de ser, talvez, egoísta, porque nós vivemos em um mundo que é bastante normal, é bastante lógico, como um ditado bastante popular, que cada um puxa a brasa para debaixo da sua sardinha. Cada um cuida da sua vida. Mas é a vida aí do mundo. A vida de servo de Deus não tem espaço para nós puxar a brasa para debaixo da nossa sardinha. Nós temos que pegar assim a brasa, a sardinha, e compartilhar. Temos que fazer com que a palavra de Deus seja difundida. E eu escolhi essa maneira e conto com a ajuda de cada um de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre ainda o capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas, versículo 28 e o versículo 29. Que diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Estava sendo questionado se Jesus era o esperado, ou se era para esperar outro. E Jesus categoricamente veio dizer que João Batista tinha sido designado para abrir um caminho, para dar início no novo tempo, num tempo de transição entre o antigo e o novo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é a graça de Deus, entre o tempo da lei e o tempo da graça, o tempo da misericórdia. E Jesus disse: olha, é um grande profeta. João Batista é enviado por Deus. O maior dos profetas. Mas se cada um de nós atentarmos para morarmos no reino dos céus, nos colocar debaixo dessa
dessa vontade, desse intuito, nós podemos ser maior. Tem como ser maior do que João Batista. Versículo 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Nós encontramos aqui Jesus dizendo da necessidade de sermos batizados. E batizado hoje não é simplesmente fazermos parte de uma igreja, aceitarmos o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Não é isso. Não é entrar em um rio, em um lago, em um tanque e ser submergido na água, fazer uma confissão pública. Isso não é o fato em si, mas sim uma mudança. Você fazer um batismo de sentimento, um batismo interno, uma entrega. Se nós queremos ser grande, se nós queremos ser aceito, se nós quisermos um dia morar no céu, há necessidade de uma mudança. Nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar lutando contra as dificuldades que operam na nossa vida aqui, mas nós temos que estar com perspectiva lá na frente, no futuro. Sabendo que, por mais que eu tenha apego em alguma coisa material, um dia eu vou deixar ela aqui. Por mais que eu cuide do meu corpo, um dia ele vai ficar aqui. Por mais que eu goste dos meus pais, dos meus filhos, dos meus netos, um dia eles vão ficar aqui e eu vou ter que ir embora. E para isso nós precisamos que estar alicerçados nessa transição. Nós precisamos estar preparados para o outro lado, onde a palavra de Deus nos diz que há 2 lugares. A Bíblia chama de um lugar maravilhoso, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum transtorno, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma conta. A Bíblia chama de um lugar de delícias. E o outro, um lugar de tormento, um lugar de morte eterna, um lugar de amargura, de lembranças ruins e de arrependimento por não ter tido uma escolha diferente, por não ter promovido na nossa vida uma direção para os céus. Quando Jesus disse que ele era o caminho, não quer dizer que nós temos que ir a Jesus, mas que nós temos que cumprir o que ele fala. Quando ele disse, eu sou o caminho, ele disse, olha, é do meu jeito. É do jeito que eu estou ensinando. É do jeito que eu estou fazendo junto com vocês.
que se consegue a vida eterna. Mas nós custamos a entender isso. Nós nos apegamos a um monte de coisa. E na maioria das vezes, coisas que nos consomem. Nós gostamos lá, de vez em quando, de trocar o nosso carro. Qual o problema do nosso carro? Tá ficando antigo. O carro já está com 6, 8 anos de uso. E aí nós vamos lá num oportunista da vida e damos o nosso carro totalmente desvalorizado em troca de um altamente valorizado, 2, 3 anos mais novo, um modelo mais recente e um carnê desse tamanho, onde a nossa tranquilidade do carro velho vai embora. E nós perdemos sossego com aqueles 30, 40, 60 parcelas para pagar. E às vezes, vivendo o que nem nós estamos vivendo hoje, em um mundo de incerteza, onde nós não sabemos até onde vai nosso trabalho, até onde vai nossa saúde, nós jogamos no escuro. Nós nos empenhamos tanto na vida material e o reino do céu, nós colocamos em segundo plano. Nós vamos passar um pouco mais de tempo aqui, uns mais, outros menos. Mas a eternidade, o nome já diz, é eternidade. De bem, de alegria ou de sofrimento, de tristeza. Nós precisamos escolher. E aqui diz assim, ó. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Não estava falando do João Batista espiritual. Estava falando do João Batista que andava, que caminhava, que vivia de uma maneira simples. A Bíblia diz que ele usava uma roupa feita de pelo de camelo, um cinto em torno dos lombos, e que vivia peregrinando, anunciando o reino de Deus e se alimentando das coisas que encontravam pelo caminho. Nós não queremos essa vida para nós. Nós queremos programar a nossa vida material e colocar para segundo plano a nossa morada eterna. Eu e você que escolhemos o lugar que nós vamos estar. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe a direcionarmos a nossa vida nesse futuro maravilhoso. Que Deus nos abençoe.